Hoje vou lhes contar a história do profeta Oséias e toda a sua jornada de quando Deus mandou ele se casar. Mas a pergunta é: por que Deus mandou Oséias casar com uma prostituta? Vamos saber de tudo isso agora, mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para saber dessas e outras histórias da Bíblia. Muito bem. A narrativa do profeta Oséias na Bíblia é um exemplo marcante, no qual Deus orientou o profeta a se unir em matrimônio com uma mulher que exercia a prostituição. Esse enlace simbolizava de maneira viva a relação infiel de Israel com o Deus durante um período histórico e específico. Naquela época, Israel vivenciava um tempo de prosperidade e paz, porém estava imerso também em corrupção e decadência moral. A sociedade israelita se envolvia na adoração a divindades pagãs, abandonando assim a aliança estabelecida com Deus e se entregando a práticas de infidelidade espiritual. O povo de Israel idolatrava ídolos e se envolvia em atividades imorais, como a busca por relações com prostitutas. Deus escolheu o profeta Oséias para transmitir uma mensagem poderosa e impactante ao povo, instruindo-o a se casar com uma mulher conhecida por sua prática de prostituição, a fim de ilustrar a infidelidade de Israel em sua relação com ele. Essa escolha era surpreendente e chocante naquela época, mas possuía um propósito claro: demonstrar o casamento de Oséias com a prostituta simbolizava a aliança entre Deus e Israel. Da mesma forma que a prostituta abandonava seu marido, os israelitas abandonaram sua fidelidade a Deus, entregando a adoração de ídolos e a prática da idolatria. O matrimônio de Oséias com essa mulher seria um testemunho visual da relação infiel de Israel com Deus. Enquanto Oséias se unia à prostituta e tinha filhos com ela, ele experienciava a dor e a tristeza da traição, semelhante ao que ele sentia ao ser magoado pela infidelidade de sua esposa. Deus também estava magoado com a infidelidade de Israel, assim como Oséias estava pessoalmente ferido. Esse sofrimento pessoal de Oséias proporcionava uma compreensão emocional profunda para transmitir a mensagem de Deus ao povo. A esposa de Oséias, chamada Gomer, enfrentava uma condição crônica de infidelidade. Ela engravidou e recebeu orientações. Divina concedida por Deus a Oséias, envolveu instruções para nomear seus filhos de forma profética, escolhendo nomes que refletissem o julgamento iminente do Senhor sobre Israel. Obedecendo às ordens divinas, Oséias se uniu em matrimônio com Gomer, e em breve o casal teve um filho. Deus orientou Oséias a nomear o filho como Jeziel. Na antiguidade bíblica, os nomes carregavam significados profundos, e Jeziel, em sua forma original hebraica, indicava Deus espalha. Por meio desse nome, Deus advertiu Israel de que eles seriam dispersos nos futuros julgamentos, a menos que se submetessem à sua vontade. Por sua vez, Gomer não abandonou seu passado como prostituta após unir-se a Oséias, como ficou evidentemente uma experiência provavelmente frustrada. É muito provável que Gomer tenha inicialmente demonstrado compromisso com Oséias, mas ao longo do tempo tenha retornado à prostituição devido a adversidades. Essa situação talvez tenha sido provocada por tédio, negligência ou necessidade. Infelizmente, essas mesmas razões inaceitáveis são semelhantes àquelas que levam alguém a escolher adorar ídolos em vez de Deus. Historicamente, a prostituição é considerada uma das profissões mais antigas e uma fonte de renda comum, mesmo nos tempos bíblicos. No entanto, a Bíblia a considera um pecado. Oséias emergiu como o último profeta a advertir Israel sobre as consequências de suas ações. A missão de Oséias foi crucial para despertar a consciência do povo sobre as consequências iminentes caso não se arrependessem e não voltassem para Deus.
Oséias, a esposa de Oséias, concebeu novamente e ela deu à luz uma filha. E Deus instruiu Oséias a chamá-la de sem misericórdia, simbolizando a ausência de compaixão. Deus declarou que não demonstraria mais compaixão pela casa de Israel, não teria piedade deles, mas reservaria misericórdia para a casa de Judá. Seu plano era resgatar Judá, não por meio de armas, guerras, arcos, espadas, cavalos ou cavaleiros. Após Gomer desmamar sem misericórdia, ela engravidou novamente e deu à luz um filho. Deus orientou Oséias a nomeá-lo não meu povo, representando o afastamento de Israel de Deus, não sendo mais considerado seu povo. Este nome servia como um lembrete constante para Oséias e outros de que Israel se distanciou de Deus. A mensagem de Deus foi transmitida através deste homem chamado Oséias. Ele já enfrentava dificuldades, mas também foi incumbido de viver essa mensagem. Deus afirmava que Israel o havia abandonado para seguir o caminho da pecado e o vinho novo, indicando que homens e mulheres estavam envolvidos em adultério espiritual com deuses falsos. Gomer simbolizava essa infidelidade devido à natureza da adoração aos falsos deuses, representada pela árvore que levava ao adultério físico real. Oséias profetizou que Deus removeria os nomes de Israel de sua boca e a desposaria com retidão e justiça, em contraste com o amor rápido e a misericórdia demonstrada anteriormente. Em várias partes da Bíblia, a metáfora do adultério e prostituição é utilizada para descrever a infidelidade espiritual das pessoas em relação ao Senhor. Apesar das promessas de julgamento, esses dias de julgamento não seriam eternos. Após o dia do julgamento, em Oséias, no capítulo 1, 10, 11, profetiza que os filhos de Israel seriam numerosos como as areias do mar e seriam chamados filhos do Deus vivo. Mesmo tendo sido anteriormente considerados não meu povo, isso representa a promessa de Deus de reunir os filhos de Israel e Judá sob uma liderança, marcando um grande e glorioso dia. No entanto, a trajetória da vida de Gomer após deixar o lar de Oséias revela-se mais complexa do que ela poderia imaginar. Oséias, seu marido, apela diretamente às crianças para testemunharem a dolorosa história de Gomer. Uma vez que sua mãe mergulhou na vergonha, ela explicou suas ações afirmando que buscava seus amantes para suprir suas necessidades de comida, roupas, óleo e bebida. Os problemas de Gomer se intensificam quando ela volta para a vida de prostituição, marcando o início. De suas dificuldades iniciais, a princípio, as coisas parecem melhorar para ela, mas logo fica evidente que está seguindo um caminho perigoso na direção errada. A cada passo, Oséias luta para resgatar Gomer, de maneira semelhante à forma como Deus busca seus filhos desobedientes. À medida que a situação de Gomer se agrava, ela decide retornar ao marido, reconhecendo que as coisas eram mais satisfatórias ao lado de Oséias. Não é por acaso que o nome Oséias significa Deus resgatou ou salvação em hebraico. Através da vida de Oséias e sua esposa, Gomer, Deus ensinou à nação uma lição sobre seu amor incondicional, mesmo diante da infidelidade conjugal. O adultério envolve a introdução de uma terceira pessoa e é uma escolha voluntária de uma pessoa casada se envolver com alguém que não é seu cônjuge. Isso rompe o compromisso com Deus. A Bíblia fala sobre a base do casamento, conforme registrado em Gênesis 2, 24, estipula que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Na sociedade antiga, sob a lei da aliança dada a Israel, a punição pelo adultério era extremamente severa. Na teocracia de Israel, a pena pelo adultério era a morte, conforme expresso em Levítico 20, 10.
Se um homem adulterar com a mulher de outro homem, ou se um homem se deitar com a mulher do seu próximo, certamente morrerão tanto o adúltero como a adúltera. Igualmente, a punição era aplicada a ambos os envolvidos. Com frequência, as pessoas negligenciam seu primeiro amor, o que, por vezes, resulta na prática do adultério. O livro de Provérbios retrata vividamente o comportamento do adúltero, comparando-o a um animal levado ao matadouro ou a um tolo correndo para a correção. Ao ser atingido por uma flecha, o adultério leva à ruína e destruição. A história de Oséias não apenas destaca a fidelidade de Deus, mas também traz esperança. Deus promete a restauração de Israel, conforme registrado em Oséias 2, 19, 20. Eu te desposarei comigo para sempre. Sim, desposar-te-ei comigo em justiça, juízo, benignidade e misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Oséias teve uma experiência única que refletiu as emoções de Deus. Jeremias foi instruído a não se casar para compreender o vazio que Deus sentia quando Israel se afastava. Ezequiel experimentou a perda de sua esposa para transmitir a angústia de Deus. Assim, Deus usou Oséias para demonstrar seu compromisso e amor contínuo, mesmo diante da infidelidade. Embora a história de Oséias e Gomer ilustre o amor de Deus, o relacionamento deles não se reconcilia completamente. No entanto, o Novo Testamento traz exemplos de perdão e reconciliação, como o caso da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com perfume, demonstrando que Deus está disposto a perdoar e receber aqueles que se arrependem. A história de Oséias serve como um lembrete de que o amor de Deus transcende a infidelidade humana e oferece oportunidades de restauração e redenção. E se você chegou até aqui, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas com grandes lições inspiradoras. Muito obrigado e fique com Deus e até a próxima.